Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Nossas aulas terminando esse semestre, né? Aula de arte hoje, professor Adeildo com vocês, e a gente vai fazer uma revisão. É bem sabido por vocês que a gente teve esse tempo estudando sobre arte moderna e pós-moderna. E hoje nós vamos analisar algumas questões, certo? Algumas dessas questões elas têm ali suas características dentro da prova do Enem, e é bom mesmo que no nono ano a gente já esteja encarando esse tipo de questão para ir se acostumando, certo? Então a gente vai analisar algumas questões. Hoje eu trouxe umas 10, a gente vai analisar, vai tirar dúvida. Hoje são 11 de julho, tá acabando. Vamos então pegar aqui. O tema, certo, das questões vão abarcar as características da arte moderna e pós-moderna, da expressão artística moderna e pós-moderna, certo? Então, por mais que a questão muitas vezes possa estar indo para um outro rumo, mas ele está ali dentro do amálgama da arte, da expressividade contemporânea. Bom, nessa questão, nós temos dois textos. O primeiro, essa imagem, a imagem chama Dentro de Mim, de H. Almeida, fotografia em preto e branco, ano 2000, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Na foto a gente vê uma parte do corpo, né, de uma pessoa, os pés, as partes das pernas e os pés, e nos pés pedaços de espelho, nas palmas dos pés, na palmilha do pé. No texto 2, fala assim: a body art, ou a body art, põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Texto da Sylvia Pierre, Corpo na Arte, Body Modification, etc, etc. Então, dois textos falando de corpo e a arte tomando de conta do corpo como suporte. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de, tanto no texto 1 quanto no texto 2, a concepção de body art, ou seja, aquilo que constrói a ideia de uma arte do corpo, né? Body, corpo, arte, então, a arte do corpo. Está relacionada a qual intenção nos dois textos? Letra A. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. Letra B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. E letra E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Qual intenção está relacionada à concepção de body art? O body art, como expressividade artística, usa o corpo como suporte. Ele pode acontecer em expressões tipo aquelas já caracterizadas como próprias, né, de uma arte do corpo, que são as tatuagens. O corpo como suporte para a dança seria uma concepção de body art, mas aí é uma outra contextualização, certo? A questão da dança, ela tem suas próprias características, mas é o corpo como suporte mesmo da visualidade artística, certo? Qual é essa intenção dentro dessa concepção? Se a gente analisar aqui as 4 alternativas, nesses dois textos, estabelecer limite entre o corpo e a composição não é uma concepção artística do body art, porque ele não está lá para estabelecer limite
O corpo é o suporte do processo. E, aqui no texto, voltando um pouquinho, a gente vê aqui, investigação do corpo que parecem ilimitadas. Então, se parecem ilimitadas, não vou estabelecer limite algum. Ok? Letra B diz, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Isso é bem próprio da concepção do body art. Ok? Vamos deixar aí guardadinho. Letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Não há função ali nos dois textos com essa questão de discussão de política e ideologia sobre isso. Discutir não é o processo, ali está em expressividade. Letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. A compreensão da autonomia do corpo no contexto das obras vai um pouco mais num outro sentido em relação a essa intencionalidade na concepção, na construção do body art. E a letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Isso aqui é muito específico, vai depender do artista, do tipo de atividade que ele está exercendo, aonde é que ele está se expressando, e não está dentro do processo de concepção do body art como expressividade artística em si. Então, o que é que nos resta? Aquilo que parece óbvio. A letra B. Okay? Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. O que é isso? A resposta para a intenção da concepção de body art. Qual é a intenção dessa concepção, dessa ideia de body art? Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Aí vai ter as tatuagens, vai ter a performance com participação do público, que é o happening, vai ter outras propostas em que artistas inserem objetos no próprio corpo. Quando eu digo objeto, é colagem sobre a pele e até costurar algumas coisas, alguns objetos na própria pele, entre outras situações. Suporte privilegiado de expressão. Beleza? Estamos esquentando. A primeira questão foi essa, questão do body art. Vamos à questão 2. A questão 2 eu tenho dois textos. O texto 1, esse aí, a gente vai ler já já. E o texto 2, que é esse aqui, que é uma figura. É um fotograma. Vamos lá então começar aqui. Também chamados impressões ou imagens fotogramáticas, os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica, por contato direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível exposta a uma fonte de luz. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Texto aí do Impressões Fotográficas e Vanguardas, do M.B. Colucci. E o texto 2 é o próprio fotograma. Isso é o resultado, gente, é uma técnica que resulta da aproximação de imagem, aliás, da aproximação de objetos através de uma fonte de luz que sensibiliza, né, e reage num substrato, né, sensível à luz. E aí ele vai criando essas imagens aí. Isso é o que a gente chama de fotograma. Aqui, esse fotograma é o fotograma de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa. A gente vê aí, essa figura chamada fotograma, já falei, é do Man Ray. Aí, neste fotograma do Man Ray, o distanciamento da representação figurativa, que a gente vê aqui no texto, deixa eu sublinhar aqui para localizar vocês, ele fala, definitiva, peraí. Cadê, Jesus? Distanciamento, representação figurativa, está aqui, no finalzinho.
definitiva da fotografia arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Pois bem, foto. Nesse fotograma, esse distanciamento da representação figurativa, aqui se refere o texto 1, manifesta-se onde? Gente, lembrem da diferença entre abstrato e figurativo. Tá? Diferente e figurativo. Nessa proposta, a gente não está vendo aí, ele não está colocando uma diferença completa, ou seja, o contrário de figurativo, mas um distanciamento, ou seja, um processo onde, apesar de ainda a gente identificar uma figura, ela vai se esvaindo, ela vai se tornando distante dessa proposta até quase se tornar abstrata. É o que busca a imagem do Man Ray aqui nesse fotograma. Você identifica, parecem dois rostos se tocando, tem uma mão, tem outra coisa lá no fundo, o fotograma está dividido aqui, né, no centro por essa linha que passa ali também, depois tem outra aqui, passa aqui também. São coisas ainda, elementos ainda reconhecíveis em termos de forma. São figurativos, mas eles não são representações naturais. Então há uma fuga, há um distanciamento aí dessa proposta figurativa. Não chega a ser abstrato, mas se distancia. Bom, esse distanciamento nesse texto e na figura manifesta-se onde? Letra A. Na ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas. Letra B. Na imposição do acaso sobre a técnica, como crítica à arte realista. Letra C. Na composição experimental, fragmentada e de contornos difusos. Letra D. Na abstração radical, voltada para a própria linguagem fotográfica. E na letra E. A imitação de formas humanas com base em diferentes objetos. Quando o fotograma desse artista, Man Ray, se propõe a um distanciamento de representação figurativa, ele dispõe e tem características lá, certo? Que estão ligadas à questão da composição. Ok? Vamos olhar aqui de novo. Como foi que ele organizou essa imagem? Ela está composta como? Que é uma composição. Composição é como os objetos se organizam na imagem, como o artista organiza a imagem em si, colocação de objetos, posicionamento, tudo isso a gente chama de composição. Quais são as características dessa composição? Está em preto e branco, alguns objetos não são identificáveis, mas outros sim, como as mãos e o rosto, e o contorno não está muito perfeito, ele é difuso. Então, essa proposta nos oferece uma ideia de distanciamento do figurativo, né? É um corre para o abstrato. E onde é que a gente tem isso aí? Na letra C. Composição experimental, que é uma proposta experimental. Ela é fragmentada, né? Você vê os pedaços de recorte, e tem contornos difusos. Letra C. Composição experimental fragmentada de contornos difusos. Ah, professor, por que não são as outras? Quando ele fala em ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas, a gente tem aqui um monte de confusão nessa frase. Ressignificação do jogo de luz e sombra. Jogo de luz e sombra serve para tratar de expressividade, a coisa expressionista, certo? E o drama, a dramaticidade. Não tem como você ressignificar essas poucas coisas. Ok? Você pode mudar um pouco a técnica. E esses moldes surrealistas, o surrealismo, ele não trabalhou exatamente com ressignificação, muito menos de jogo de luz e sombra. Então tem que estar lembrando das características das outras escolas também. A letra B, imposição do acaso sobre a técnica. Aqui não tem imposição do acaso sobre a técnica de forma alguma. Mesmo no fotograma, onde o resultado não é exatamente 100% aquilo que posso estar imaginando na composição, é tudo planejado. Não tem nada de acaso. Então, letra A, nem a letra B serve para isso.
Abstração radical. Quando eu falei que eles estavam caminhando para o abstrativo, mas ainda num processo figurativo, ele se mantém figurativo. Então não é uma abstração radical. Você reconhece e identifica ainda alguns elementos aqui, embora eles não sejam nítidos. Ops. E a letra E, imitação de formas humanas com base em diferentes objetos, não está definitivamente, certo, na proposta desse distanciamento de representação figurativa. Portanto, letra C, composição experimental, fragmentada e de contornos difuso, são as características desse fotograma que caminham para um processo de distanciamento da expressão figurativa do objeto. Ok? Próxima questão, questão 3, temos uma imagem e depois um texto com as alternativas. Aqui na imagem é uma fotografia de um show do grupo O Teatro Mágico. A fotografia do Lucas Halley. O que a gente vê aí na apresentação desse grupo? Tem uma pessoa que está tocando um instrumento e cantando, todo paramentado, né, diferente, com uma indumentária de um quê folclórico, experimental e representativo. Logo acima dele, acompanhadas de um belíssimo jogo de luz e de fumaça, né, para criar um clima, um drama. Duas acrobatas fazendo seu showzinho lá em cima, também paramentadas, como artistas de circo. Esse é o trabalho do Teatro Mágico, um dos trabalhos do Teatro Mágico. O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais, ou seja, né, deles mesmos, que tem referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Aqui a gente já vê, né, uma mistura já. Tem rock, tem pop, tem música folclórica brasileira. Então a gente já espera que tenha várias influências. E pela imagem, a indumentária, o jeito de vestir, os diferentes shows em diferentes níveis, um no nível abaixo, o cara cantando, o cantor, né, cantando e tocando, o nível acima, as meninas se apresentando no show de acrobacia. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. Ele está afirmando, a originalidade dos shows deles tem relação com a ópera europeia do século XIX. A partir de quê? De que característica? Aí você vai ter que lembrar, né, da ópera do século XIX, como é que ela se apresentava. O que é uma ópera, professor? É um teatro cantado. É diferente do musical. Você já foi a um musical? Já viu um musical na TV? Agora, nessas plataformas de streaming, está passando bastante. Tem alguns musicais sendo disponíveis, né, dispostos. Um musical apresenta canto popular, certo? Uma história, um fio que se desenrola contando uma história, e os atores, né, atores-cantores, cantando, interpretando. Mas o canto é popular, não é um canto lírico, certo? Na ópera, a mesma coisa, só que, no geral, a música é música tradicional, certo? Clássica, a gente diz assim, e o canto é lírico, ok? Música clássica e canto lírico. Mas eles têm características outras que são bem peculiares. O envolvimento do teatro, da música, da maquiagem, do figurino, todo um produto, certo, grandioso, que dá imagem, que dá resultado nisso que vai ser chamado depois de ópera, certo? A preparação musical, a questão da interpretação teatral dos artistas, saber sobre teatro, saber sobre música, criar o personagem através tanto da interpretação quanto do figurino e da maquiagem, aí já entram outros profissionais quanto a isso, a questão da organização teatral, física, né, do espaço teatral. Então, é muita coisa, muitas linguagens artísticas envolvendo o processo aí de formação de uma ópera europeia lá já no século XIX.
Então, esse teatro mágico, como a gente apresentou aqui na imagem, né, parece que tem essas características também, muita coisa ao mesmo tempo. Então, qual é a relação? A partir de que ele tem essa relação? Letra A, disposição cênica dos artistas no espaço teatral. É o jeito que os artistas se colocam no palco que vai ter característica parecida com a ópera do século XIX. Letra B, integração de diversas linguagens artísticas. Aí música, teatro, figurino, maquiagem, interpretação, iluminação. Será que é isso? Sobreposição entre música e texto literário. Letra C. A questão de contar a história cantada. Será que é só isso? Letra D. Manutenção de um diálogo com o público. História da quebra da quarta parede, lá do Bertolt Brecht. É por essa qualidade, essa característica que eles se aproximam da ópera europeia. E letra E. Adoção de um enredo como fio condutor, ou seja, contar a história a partir de começo, meio e fim. Quais dessas características vão aproximar o teatro mágico de uma ópera europeia do século XIX? Bom, tá na cara, né? Integração de diversas linguagens artísticas. É a letra B mesmo? Isso, letra B. Porque uma vez eu tinha colocado a letra e a letra errada e a alternativa correta, mas está certo aqui. Letra B, integração de diversas linguagens artísticas. E voltando à imagem, a gente vê uma pessoa cantando, a técnica vocal, tocando instrumento, o conhecimento musical de instrumentos, todo maquiado e paramentado, vestido e interpretando um personagem, o teatro em si, o palco, a iluminação, a questão circense, né? Outra linguagem artística, o círculo lá em cima. Então é isso. Ok? Características de trabalho artístico entre as duas situações. Questão 3, teatro mágico. Vamos a 4. Outra imagem para ser analisada no texto 1 e logo depois o texto 2 explicando uma situação e as alternativas. O que a gente vê aqui? É um mapa, tipo desses de GPS, né? E tem uma rota que foi traçada pelas ruas desse mapa, desenhando uma paisagem, essa que está aqui do lado. A paisagem do Cristo Redentor, com a Baía de Guanabara ao fundo e o Pão de Açúcar, né, e outras montanhas ali da cidade do Rio de Janeiro. E esse mapa também é do Rio de Janeiro. É um quadro, é uma foto do Losky Braco, né? Quando rotas se tornam arte, retratos, revista do IBGE. A gente vê no mapa aqui o ponto de partida, né, da criatura que saiu riscando as ruas com o GPS ligado para depois formar essa imagem. Entenderam a proposta, né? Vamos ao texto 2. Stephen Lund, artista canadense, morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, no Canadá, transformou-se em fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais, pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir do ou da, ou seja, a imagem e o texto que foi colocado aqui, destacam a inovação artística proposta por ele a partir de quê? Letra A. Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Letra B. Perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS. Letra C. Ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade.
Letra D, análise dos problemas de mobilidade urbana. E letra E, foco na promoção cultural da sua cidade. Em quais dessas alternativas a gente vê um destaque da inovação artística? Inovação artística proposta pelo Stefan Lund. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Geralmente, a questão da criação artística, da originalidade, da inovação, ela vai em arte visual, geralmente ela vai em busca de construir a leitura de uma realidade ou a releitura de uma realidade a partir de uma técnica nova. E muitas vezes, quando uma atividade tecnológica ou analógica mesmo, que não seja tão digital assim, ou tecnológica que não seja tão digital, a analógica, quando essa atividade prevê o resultado onde haja construção de linhas, geralmente tem um artista ali ligado, pensando na possibilidade de usar isso para fazer uma releitura dessa realidade ou uma leitura de uma realidade qualquer outra. Quando o Stefan Lund percebeu que ao se deslocar pela cidade, o GPS vai marcando o espaço que você traçou, né, vai traçando o espaço por onde você passou, aí ele parou e pensou assim, eu posso fazer alguma coisa aqui. E não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do mundo, ele vai traçando nas ruas dessas capitais propostas simbólicas, né, da paisagem desses lugares. Certo? Então o que ele faz? Ele usa o GPS para traçar essas imagens. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele desloca, né, a tecnologia da função habitual dela. Qual é a função habitual do GPS? Somente mostrar a rota. Te localizar e mostrar o deslocamento. É só isso. Quando ele cria o deslocamento, quando ele cria no deslocamento a imagem, aí ele já retira, né, desloca, né, essa tecnologia da função habitual dela. Então, onde é que a gente vê isso aí? Na letra A. O deslocamento das tecnologias das funções habituais estão nas propostas de inovação artística do Stefan Lund. Beleza? Letra A. A perspectiva do funcionamento do dispositivo GPS por si só não apresenta inovação artística. O ato de guiar a bicicleta pelas ruas da cidade também não vai criar tão somente a imagem lá, se não fosse o GPS. A análise dos problemas de mobilidade urbana não estão na proposta do artista aqui, como a gente viu nos dois textos. E nem foco de promoção cultural da sua cidade, mesmo porque ele nem é do Rio de Janeiro. Entendido? Ok. Ah, professor, então quer dizer que esse artista bem aí, ele usa como pincel o resultado da busca do GPS e do satélite lá em cima no mapa para poder criar essas imagens? Exatamente. Então a tela é o mapa digital e o pincel e a tinta, digamos assim, é o processo tecnológico que permite a varredura, né, e o traçado do deslocamento da criatura lá pelo GPS através do satélite. Beleza? Tentei fazer isso uma vez, achei interessante. Eu digo, eu vou de bicicleta lá no centro de Teresina e percorrer algumas ruas para fazer um desenho. Eu pensei em fazer um desenho simples, tipo assim, um coração. É difícil. Ficou todo troncho o resultado. Mas é interessante. É interessante. Então, letra A. Questão 5. Estamos na metade. Trouxe 10 questões para a gente analisar. Falta meia hora ainda. Dá tempo, dá bastante tempo. 2 textos em forma de imagem. Texto 1 é uma escultura em cerâmica chamada Estrutura Vertical Dupla, do N. Greenberg, feita em cerâmica. E no texto 2,
um vaso, não um vaso, mas um formato que lembra um vaso, é uma urna cerimonial marajoara, também de cerâmica, feita entre 1400 e 400 anos antes de Cristo, tem 81 centímetros, está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Se é uma urna cerimonial marajoara, significa dizer que ela é da região da ilha de Marajó, no norte do Brasil. A técnica de cerâmica, gente, é aquela que você pega o barro, né, a argila, umedece, faz uma pasta, molda aquilo que você quer, põe para secar, depois de totalmente seco, você assa essa peça num forno que precisa ter aí no mínimo 1000 graus de temperatura. O que você consegue no processo? No cozimento do barro, a peça fica mais resistente do que a argila somente seca ao sol, e ela também fica resistente a temperaturas e fica impermeável, dá para você carregar líquidos nela, certo? Esse é o processo da cerâmica, e ela se torna também um ótimo objeto para ladrilho, né, para revestimento, quando a previsão desse revestimento é não deixar infiltrar, né, líquidos ou água ou essas coisas. O nosso azulejo, quando eu digo nosso, da humanidade, né? A palavra azulejo vem do árabe, azularro, que é chamado assim porque ele realmente, o original tinha uma cor azul. É uma cerâmica vitrificada. Eles conseguiram fazer uma placa de cerâmica, e isso na época já da era dos metais. Vitrificaram essa cerâmica e conseguiram um revestimento bem bacana e fácil de limpar e que não entra água. Esse é um processo, né, chamado de construção de cerâmica. Mas aqui eu tenho duas situações diferentes. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla, essa. Ops, senhor. A obra, eita. Estrutura Vertical Dupla, falando em ópera daqui atrás ali, estou todo enrolado. As duas imagens são. Então, essa estrutura vertical dupla se distingue da urna funerária, ou seja, é diferente da urna funerária marajoara ao evidenciar a simetria na disposição das peças, segundo a letra A, ao materializar a técnica sem função utilitária, na letra B, ao abandonar a regularidade na composição, na letra C, ao anular possibilidade de leituras afetivas, na letra D, ou ao integrar o suporte em sua constituição, na letra E. Ele quer saber qual dessas alternativas explica a diferença da estrutura vertical dupla em relação à obra da urna cerimonial marajoara. As duas são de cerâmica. O que diferencia uma da outra? Só o formato? Muitas vezes a gente tem obras de arte que têm um processo, que se baseia num processo de utilidade. Quando você faz uma panela de barro, você pode fazer um instrumento útil apenas, ou você pode fazê-la tão bem feita, no sentido utilitário, quanto no sentido visual. Um design agradável, interessante, que atende às expectativas estéticas de quem vai usar aquela panela de barro. Quando você se liga na questão estética apenas, você pode fugir da questão utilitária. Qual a diferença entre essas duas? Por que a estrutura vertical dupla é diferente da urna funerária? Aonde que ela é diferente? Pensaram? É por causa dessa questão aqui. Materializa a técnica sem função utilitária. Ou seja, usa a mesma técnica, essa imagem aqui, essa estrutura. Ela usa a mesma técnica, cerâmica, materializa essa técnica, mas não tem função utilitária. A função dela é exclusivamente de adorno, de enfeite, de manutenção da nossa atenção estética.
é usado para enfeitar. E a urna cerimonial tem uma função utilitária. Ou ela é para botar algum, digamos assim, a pessoa pode ser... Eu não sei essa daí, ela só tem 81 centímetros. Ela vai servir para um propósito cerimonial. Mas existem urnas maiores, né, que servem para colocar os cadáveres das pessoas. Naqueles povos antigos se fazia bastante isso. Mas eu posso dar um outro exemplo, como um vaso de flores, como uma panela, né, de barro para usar para cozinhar, uma cumbuca que você usa para comer. Então, essa função utilitária que foi explicada ali no início, certo? E essa peça aqui se diferencia da outra porque ela não tem função utilitária. Ela tem uma função estética. Só isso. Então, letra B, materializar a técnica sem função utilitária. É o ponto onde a peça 1 se diferencia da peça 2. E isso acontece o tempo inteiro, com vários produtos artísticos e com vários produtos não artísticos que têm preocupação estética. Se você compra um conjunto de 6 copos para tomar água, aquele chamado copo americano do Nadir Figueiredo, e você acha baratinho, que é legal, é prático, etc., por que que tem outros copos que custam 10 vezes o preço? Questão de qualidade do material e também da proposta de design. Então, o estético agrega valor. Por causa da técnica de construção, por causa do material utilizado, por causa do distanciamento da proposta única de utilidade. Outras vezes é porque realmente não, é só caro mesmo, certo? O tênis da Balenciaga, por exemplo. Vamos lá. Questão 6. Vamos dar uma respirada, analisando essa imagem. Olha nós lá de novo com o dadaísmo, né? O dadaísmo já fez muita gente dormir, descansar, pensando nas possibilidades do processo. Porque o dadaísmo ele gera o surrealismo. O surrealismo vai falar de quê? De sonho, né? De dormir, descansar, de sonhar. Tá? Mas vamos aqui. Essa é a roda de bicicleta do Duchamp. O que ele fez? Ele pegou um banco, uma banqueta, e colocou uma roda de bicicleta instalada em cima, com o garfo e tudo. Né? Para quê? Assim, a grosso modo, para caçar conversa com o padrão estético vigente no começo do século XX. A proposta era essa, era incomodar. Não é que ele quis dizer, esse banco é uma obra de arte agora, junto com essa roda de bicicleta. Não, era para mexer com as propostas, com as ideias incrustadas na cabeça da sociedade, que a beleza só podia partir se ela fosse do tradicional. Certo? É uma proposta artística. Não é que o banco e a bicicleta sejam obra de arte. Não é isso. Mas vamos lá. Ao ser questionado... esse tipo de objeto aqui, ele chamou de ready-made. Vamos pronunciar assim, né? Ready-made. Que significa algo já pronto, tipo uma coisa já preparada. Né? Claro, são peças da indústria, né? Já vêm prontas. Ele só fez usar, uniu uma com a outra e apresentou como objeto artístico. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação dos ready-mades, o Marcel Duchamp afirmou. Porque assim, perguntaram para eles, e aí Duchamp, como é que é na tua cabeça essa história da formação desses ready-mades? Como é que tu escolhe esses objetos? Aí ele disse, isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, com o visual do objeto. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias, é muito difícil escolher um objeto para o ready-made, que ele está explicando. Porque depois de 15 dias, você começa a gostar dele ou a detestá-lo. Olha só o tempo que ele ficava ali decidindo se o objeto ia ser escolhido para ser um ready-made. Até 15 dias.
Aí ele dizia que com 15 dias você pode estar gostando do objeto ou detestando o objeto. E não servia, nesses casos, né, para ser representante de um ready-made. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. Já ouviu falar? O que é isso aqui, emoção estética de um objeto? Algumas coisas têm formas que nos agradam bastante, ao ponto de nos deixarem, de nos servirem como ícone formal. Isso é porque mexe com a nossa emoção estética. Então ele queria que a relação dele, a visualidade dele com o objeto não tivesse nenhuma emoção estética, nem que ele gostasse, nem que ele detestasse. Tinha que ser neutro. Então a escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e ao mesmo tempo numa ausência total de bom ou de mau gosto. Ele está explicando como é que ele fazia para escolher um objeto que servisse para isso aqui, como ready-made, para ser elevado à categoria de arte. Ótimo, vamos adiante. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em... Ele inaugura um modo de fazer arte que consiste em quê? Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, ou atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Muita gente diz isso aqui, não é porque o artista do dadaísmo, eles pegavam um objeto e diziam, pronto, isso aqui agora é arte. Mas não está correto. Então aqui já não é, na letra E já entreguei, já não é correto. Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Mas no que consiste esse modo de fazer novo do dadaísta? Lembrando que os dadaístas, eles assumiram propositalmente uma representação e uma estética longe do tradicional, absurdista e sem lógica alguma, para poder representar a indignação que eles estavam sentindo em relação aonde a sociedade europeia chegou com a Primeira Guerra Mundial. Porque eles questionavam sempre assim, se o avanço da tecnologia, o avanço do pensamento humano, da filosofia, dos estudos, das pesquisas, da medicina, não foram capazes de deter um conflito armado mundial, então nada mais tem lógica. E se nada mais tem lógica, a arte também não vai ter. Por isso a característica específica de criticar pesadamente o visual artístico tradicional com esse tipo de peça. Certo? Por isso os dadaístas trabalhavam assim. E aí? O que caracteriza, que consiste esse novo modo de fazer arte? Letra D. É a D mesmo? Está aqui, D, criticar, é isso. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Então a proposta deles era essa. O que determina o que é uma obra de arte? Aqui na questão passada, com essas duas imagens, o que determina que as duas são obras de arte? Por que os quadros do expressionismo abstrato, do Pollock, são obras de arte, se numa visão prática você percebe que aquilo é só tinta jogada em cima da tela? Então, quais são esses princípios? Por que a Mona Lisa é uma obra de arte? A maior parte das pessoas vão dizer porque ela está, entre aspas, bem feita. E esse bem feita significa que ela lê a realidade tal qual a gente a vê. Ela imita a realidade. Isso é um dos processos mais arraigados, mais fortes na hora de você explicar, de qualquer pessoa explicar por que uma coisa é uma obra de arte. Então ele vai criticar esses princípios. Ele vai fazer a gente repensar sobre, refletir sobre como é que se dá essas construções. Certo? Dadaísmo. Letra D. Questão 7. Se o dadaísmo trouxe
esse questionamento todo, e o surrealismo também, aí a arte vai ficar livre e os processos de expressividade artística vão ficar livres também para adentrar em outras áreas e para reformular tudo o que era específico na construção de um quadro, de uma escultura, misturar as duas coisas, apresentar propostas novas. Isso foi bem entendido por vocês quando a gente estava aqui, eu espero que tenha sido, claro, quando a gente estava aqui expondo as características da arte moderna e da arte contemporânea, certo? Da pós-moderna. Então aqui a gente tem uma imagem que é um quadro, mas não é um quadro tradicional, uma tela pintada representando uma imagem bonitinha ou feinha. É uma estrutura de madeira, né? Um suporte de madeira, onde tem uma colcha de cama, um travesseiro, a coxa de cama colada, o travesseiro também colado, pintados a lápis e a tinta a óleo nesse suporte de madeira, como se fosse uma cama arrumada na horizontal. Desculpe, na vertical. Tem um problema com essas duas coisas. Para cima na vertical. E a tinta. Bom, texto 2. No verão de 1954, o artista Robert Rauschenberg, nascido em 1925, criou o termo combine, em inglês combine, para se referir às suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura. É o que acontece aqui. Uma estrutura de madeira, tem um travesseiro, tem uma coxa de cama, e está pintado, e etc, etc. Em 1958, Cama, que é o nome dessa obra, foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival dos Dois Mundos, que foi em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo de que ninguém quisesse se enfiar nela. Texto 2. A obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracterizava pela... Aí é onde entra a influência, né, das outras correntes que vêm antes, já que essa do Rauschenberg é pós-moderna. Bom, ela recebeu influência de um movimento artístico, mas esse movimento artístico, você diz assim, já sei qual é, mas quais são as características dele? Vê se bate com esse que você está pensando que é. Letra A, dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida. Letra B, exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com os ready-mades. Letra C, repetição exaustiva de elementos visuais, levando à simplificação máxima da composição. Letra D, incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna. E letra E, geometrização das formas, diluindo os detalhes sem se preocupar com a fidelidade ao real. Isto aqui é um objeto artístico, um objeto escultórico, uma peça no conceito, que é uma cama. E se é assim, vai lembrar os ready-mades do Duchamp. É uma exploração insólita de elementos do cotidiano, como a cama, né, dialogando com os ready-mades. Isso é característica do dadaísmo. Então, recebe forte influência do dadaísmo, e o dadaísmo se caracteriza pelo uso dos ready-mades. E essa relação, né, da peça com o dadaísmo está nessa proposta dos ready-mades. Letra B. Letra A. Essa letra A está errada por quê? Porque isso aqui é característica do impressionismo, dissolver, né, dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando a produção rápida. A letra C vai falar de repetição exaustiva de elementos visuais, levando à simplificação máxima da composição. Isso aqui é abstracionismo
geométrico formal do Pierre Mondrian, chamado também de neoplasticismo. Letra D, incorporação das transformações tecnológicas valorizando o dinamismo da vida moderna. Isso é futurismo, também do começo do século XX. Letra E, geometrização das formas, diluindo os detalhes sem preocupar com a fidelidade ao real. Isso está tanto no abstracionismo, quanto no op art, quanto no expressionismo abstrato do Jackson Pollock. Portanto, letra B, exploração insólita de elementos do cotidiano dialogando com os readmates. Outra lá, questão 8, 5 minutos dá. Inspiração no lixo. Um trecho de uma entrevista da National Geographic Brasil, né? O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Kreisberg, há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora, ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. O texto matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado, do artista Jaime Prades, considera-se a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, valorização da poética em detrimento do conteúdo, preocupação com o belo encontrado na natureza, percepção da obra como suporte de memória ou reutilização do lixo como forma de consumo. Aonde é que está, no trabalho do artista Jaime Prades, né, essa função da arte na atualidade? Bom, toda vez que envolve meio ambiente, né, reflexão, discussão e arte sobre meio ambiente, a gente traz o quê? Uma reflexão sobre a responsabilidade ambiental do ser humano, do homem. Então está aí na letra A. Responsabilidade ambiental. Onde é que você joga o seu lixo? Você separa? Você consome conscientemente a partir da visão que você tem dos materiais daquilo que você está consumindo? Você consome muito plástico? Isso você nem é artista. Imagine o artista convidando as pessoas a pensarem sobre isso. Questão 9, obra do Ernesto Neto, chamada de Dengo. É um monte de rede com coisas fofinhas penduradas, você pode passear pelo meio, tudo é uma instalação. Se chama Dengo. A instalação Dengo transformou a sala do MAN, São Paulo, em um ambiente singular, explorando como principal características a participação do público na interação lúdica com a obra, distribuição de obstáculos no espaço da exposição, representação simbólica de objetos oníricos, interpretação subjetiva da lei da gravidade, valorização de técnicas de artesanato. Aqui a gente vê perfeitamente, né, as pessoas andando aqui no meio, né, que elas interagem com a obra. E nesse processo, a característica artística é participação do público na interação lúdica com a obra. Isso é característica da obra aí do Ernesto Neto, Dengo. Tem muitas instalações que têm essa característica. Dá tempo para a última. Texto, essa imagem do espeto. Tem um texto 2, onde o espeto se explica.
Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira, reconhecidos onde? Na influência da expressão abstrata, na representação de lendas nacionais, na inspiração das composições musicais, nos traços marcados pela xilogravura nordestina, nos usos característicos dos grafismos do skate. Aí eu pergunto para você, essa imagem não lembra um pouco a literatura de cordel nordestino, xilogravura? Então é isso, letra D, nos traços marcados pela xilogravura nordestina. E aqui a gente termina a nossa revisão sobre arte moderna e pós-moderna. Um grande abraço a todos vocês, bom descanso para todo mundo, boas férias para quem for entrar de férias e até a próxima. Obrigado, tchau!